Olá! Hoje a gente vai fundo num dos mercados mais estratégicos do planeta, o de terras raras. Sabe, são aqueles 17 elementos que a gente não vê, mas que estão em tudo, desde o celular no nosso bolso até os caças mais modernos. E o mais importante, eles podem ser uma oportunidade de investimento diretamente ligada às grandes tendências do futuro. Para a gente entender bem essa história, nosso roteiro aqui é o seguinte. Primeiro, o que são essas terras raras e por que elas são tão importantes? Depois, a gente entra na geopolítica da coisa toda, entende o papel que o Brasil pode ter nisso. E claro, no final, a gente amarra tudo em estratégias práticas de investimento. Bom, vamos lá, começando pelo básico. Afinal, o que são esses elementos? Por que, de repente, todo mundo está falando sobre eles? E aqui já vem a primeira coisa para a gente desmistificar. O nome terras raras, na verdade, engana um pouco. Eles não são raros na crosta terrestre, não mesmo. O problema, o verdadeiro gargalo, é que é muito, mas muito difícil e caro separar um do outro. É um processo industrial super complexo. E é aí que está o valor da coisa. Agora, olha que interessante. É aqui que a gente vê como esses elementos estão em tudo. O neodímio, por exemplo, é a alma daqueles superímãs que fazem o motor de um carro elétrico ou uma turbina de vento funcionar. O disprósio, fundamental para guiar mísseis. Pensa bem, sem eles, a tal da transição energética e a defesa moderna simplesmente não acontecem. E claro, toda essa necessidade se reflete no crescimento do mercado. A projeção, pessoal, é de uma taxa de crescimento de mais de 11% ao ano. A gente está falando de um mercado que vai pular de quase 3,4 bilhões de dólares para mais de 8 bilhões de dólares até 2032. Isso é o que a gente chama de tese de crescimento estrutural. Ok, agora que a gente já entendeu a importância deles, vamos para a parte, digamos, mais tensa dessa história, a geopolítica. Porque esse mercado hoje tem um dono muito claro. E esse dono é a China. O país hoje domina mais de 60% de toda a cadeia, da mineração ao refino. Isso, claro, cria uma fragilidade gigantesca para o resto do mundo. Imagina só, qualquer problema comercial, qualquer restrição que Pequim decida impor, pode simplesmente parar indústrias inteiras no Ocidente. Por causa desse risco todo, a resposta do mundo está sendo buscar alternativas. É a chamada estratégia China mais um. A ideia não é substituir a China, isso é quase impossível hoje, mas sim criar outras fontes, ter um plano B, sabe? E é exatamente aqui que a nossa história começa a olhar para o Brasil. Pois é, essa nova fronteira pode muito bem ser o Brasil, um país que, por muito tempo, foi visto como um gigante adormecido nesse setor. Guarda bem esse número, 23%. Ele resume o potencial disruptivo que o Brasil tem literalmente debaixo da terra. Exato, 23% de todas as reservas conhecidas de terras raras no mundo estão no Brasil. É a segunda maior reserva do planeta. E não é só isso. São reservas de fácil acesso, com boa logística e um ponto fundamental, com o governo apoiando o setor de minerais estratégicos. Mas calma, é preciso ter os pés no chão. Olhando para essa matriz de risco, a gente vê que o risco geopolítico do Brasil é baixíssimo comparado ao da China. Ótimo, só que o nosso grande desafio é outro, o risco regulatório. O licenciamento ambiental, por exemplo, pode ser um processo bem lento, bem complexo, e esse é um fator chave para qualquer investidor. Então, o ponto central aqui é o seguinte. Hoje, investir em terras raras no Brasil é uma aposta em projetos. É uma aposta no desenvolvimento futuro, e não em uma produção que já está a todo vapor. Até gigantes como a Vale tratam isso como uma espécie de opção para o futuro, enquanto outras empresas ainda estão na fase de exploração. Certo? E tudo isso leva a gente direto para a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se aproveita esse crescimento de mais de 11% ao ano sem correr o risco de apostar num único projeto que pode dar errado? A questão toda se resume a isso. Será que vale mais a pena tentar achar a empresa que vai bombar, o famoso stock picking, ou é melhor apostar no setor como um todo, comprando uma cesta diversificada de ativos? E olha, esse gráfico aqui mostra o dilema perfeitamente. A linha laranja, toda volátil, é o risco de um único projeto. Uma licença que não sai, uma mina que não é viável, e o investimento pode ir a zero. Já a linha azul, mais suave, é a cesta. Ela não vai te dar aquele pico de retorno, mas busca capturar o crescimento geral do mercado com muito mais segurança. Uma das formas mais inteligentes de montar essa cesta é através de um ETF, um fundo de índice. A beleza do ETF é que ele não aposta numa única empresa. Ele compra um pouquinho das maiores companhias do setor no mundo todo, da mineração ao refino. Com isso, ele dilui o risco de um único projeto ou de um único país dar errado.
No fim das contas, a escolha é bem estratégica. Investir direto numa ação te dá um potencial de retorno maior, o tal do alfa, mas o risco é todo concentrado ali. É para quem gosta de analisar balanço, geologia e ir a fundo mesmo. Já os ETFs te dão diversificação na hora, com menos sobe e desce. É para quem acredita na tese maior do setor e, vamos ser sinceros, quer dormir um pouco mais tranquilo à noite. Bom, vamos então para a parte mais prática de todas. Como isso tudo se encaixa numa carteira de investimentos, pensando nos diferentes perfis de risco. Para um perfil mais conservador, uma alocação pequena, de 2 a 3% em grandes mineradoras já estabelecidas ou até em ETFs de commodities mais amplos, já funciona como uma proteção. Já para um perfil moderado, dá para subir um pouco, para uns 3 a 5%, combinando empresas líderes do setor com ETFs específicos de terras raras para pegar o crescimento. Agora, para o perfil arrojado, a conversa é outra. A gente pode pensar em 5 a 10% da carteira usando a estratégia que o mercado chama de barbell, de Alteri. O que é isso? De um lado do Alteri, uma base sólida e segura em ETFs do setor. Do outro lado, apostas menores, de altíssimo risco e potencial de retorno, em empresas menores, as junior miners, e em projetos de exploração aqui no Brasil, buscando aquela valorização explosiva. Para a gente fechar, o mais importante é ter a perspectiva correta. Isso aqui não é uma aposta para a semana que vem. A transição energética é uma tendência de décadas. O Brasil é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, mas destravar esse valor vai levar tempo. Um projeto de mineração leva 10 anos, às vezes mais. A palavra-chave aqui é paciência. E a reflexão final que fica é muito poderosa. Sabe, investir em terras raras não é só apostar numa commodity. É se posicionar na base, num alicerce, sobre o qual toda a tecnologia do futuro vai ser construída. E quem controla esses elementos, no fim do dia, controla uma parte importante do futuro da inovação.